Oi, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Espero também que vocês estejam muito animados com a data que está chegando. A gente está a uma semana do Dia das Crianças, olha que legal. Espero que vocês estejam muito felizes e que vocês façam muitas coisas legais nesse dia, tá? Então, o que é que vai acontecer? Hoje a gente vai ter nossa aulinha de matemática do livro Prova Brasil. E olha que engraçado, parece que para comemorar, o livro trouxe pra gente justamente um jogo bem legal, que é o jogo do estacionamento. Eu vou explicar ele para vocês, que até vai ser possível, vai ser necessário para que a gente responda as nossas atividades, tá bom? Só que aí ele é um jogo muito fácil, muito legal. Vocês têm aí as pecinhas que vão estar no final do livro de vocês, que vai ser o dado e os carrinhos para vocês poderem jogar. E as regras dele são um pouco complicadas para o que a gente vai precisar nas atividades do livro, mas depois vocês podem fazer as regras que vocês quiserem, podem facilitar para conseguir jogar esse jogo que ele vai ser bem divertido, tá certo? Então pega aí o livro de vocês, página 44 e 45, para eu começar explicando para vocês esse jogo e a gente seguir com as nossas atividades. Bora? Então vamos olhar para cá. Como é que funciona o nosso jogo do estacionamento? Ele é o seguinte, como vocês podem ver, deixa eu colocar a minha luzinha aqui. Aqui a gente tem como se fosse um grande tabuleiro, uma cartela bem grande que está na página 45 do livro de vocês. Essa é a nossa tabela do estacionamento. Vocês podem ver que cada retângulozinho desse representa um lugar para estacionar. E aí cada lugar é representado por um número. Esses locais que tem essa plaquinha aqui, ó, a gente estudou isso nas plaquinhas de trânsito, na semana de trânsito. Essa plaquinha significa o quê? Significa que não pode estacionar. Então, esses são os locais que você não pode colocar o carrinho. Como é que a gente vai usar esse jogo? Vai ser com um dado, que tem lá no final do livro de vocês para destacar. Tem o dado para vocês formarem e tem também os carrinhos para destacar. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você fazer uma fila de 3 carrinhos, tá? Tem que ser um do lado do outro. Também não adianta colocar, mesmo que seja na mesma linha, colocar um aqui e outro mais na frente. Não, tem que ser 3 carrinhos, um do lado do outro. Que pode ser um do lado do outro assim, na horizontal. Pode ser um do lado do outro na vertical, assim, de cima para baixo, né? De baixo para cima, enfim, em pé. E também pode ser na diagonal, que é assim, de ladinho, ó. Aí ficaria os 3 juntinhos, entende? Não pode ficar tão espaçado, tem que ser como se fosse um do lado do outro. Bom, então o objetivo do jogo é esse, é você conseguir colocar uma fila de 3 carrinhos juntos. Mas aí como é que eu faço? Como eu disse, é com o auxílio de um dado. Você vai pegar aquele dado, vai jogar, e aí, vamos supor, eu consegui o dado número, saiu o número 4. E aí, já que saiu o número 4, eu vou fazer o quê? Eu vou só escolher onde é que tem o 4 e vou colocar o meu carrinho? Não, não, não. Esse joguinho aqui, ele vai ter uma dificuldade a mais. Por quê? Porque ele é um jogo que a gente precisa ter atenção e que a gente vai usar a multiplicação. Então, como é que acontece? Vamos fazer uma suposição. Vamos nessa suposição que a tia colocou. Vai que eu jogo o dado e sai o número 4. Para eu saber onde é que eu vou colocar o meu carro aqui dentro dessa nossa cartela do estacionamento, eu vou precisar multiplicar esse 4, que foi o número que saiu do meu dado, por um número que eu vou escolher, que é entre 1 e 5. Então, o 4 já saiu no dado, isso está tudo certo. Aí eu vou escolher se eu vou multiplicar o meu 4 que saiu no dado por 1, se eu vou multiplicar por 2, se eu vou multiplicar por 3, se eu vou multiplicar por 4 ou se eu vou multiplicar por 5. E aí, vamos supor que eu escolhi o 2. Eu vou multiplicar o 4 que saiu no dado pelo número 2. 4 vezes 2, eu tenho que 4 vezes 2 é igual a 8. Então eu vou pôr aqui, ó, o meu carrinho no número 8. Entende? E aí é assim que o jogo vai funcionar. Aí depois que eu coloquei o meu, aí é a vez do outro jogador. Tem que ser até 2 jogadores. Aí o outro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai jogar o dado, o número que sair lá, ele vai multiplicar por um número de 1 a 5 que ele vai escolher. E aí o resultado ele coloca lá, certo? E assim vocês vão jogando até conseguir fazer a fila de 3 carrinhos da mesma cor, tá? Cada um escolhe um carrinho de uma cor. E aí eu vou precisar ir criando estratégias para fazer, para formar a minha fila de 3 carros. Então, na hora que o número que sair do meu dado, quando eu for escolher por qual número eu vou multiplicar, eu preciso prestar muita atenção. Porque pode ser que na multiplicação o resultado tenha um número aqui na tabela assim. A gente vê que não tem todos. Mas aí pode ser que a multiplicação que eu escolha exista um número aqui na tabela. Mas se for um número que está muito distante do meu carrinho,
não vale a pena, porque eu preciso dos meus carrinhos juntos. Então, eu preciso pensar qual é o melhor número que eu vou conseguir multiplicar pelo número que saiu no meu dado. Entende? Eu acho que deu para entender. Foi mais ou menos complicado, mas dá para entender. É só a gente prestar atenção e ter estratégia. E aí é com esse jogo que a gente vai ver algumas situações para ir respondendo as nossas questões, tá bom? Vamos lá. Vamos para cá então. Aqui a gente tem essas primeiras questões aqui, eu não vou falar muito sobre elas, porque são um pouco mais sobre o jogo, mas vamos adiantar. Aqui, problematizando. Número 1. Complete o quadro com as multiplicações possíveis do jogo. Então, aqui ó, vocês podem ver que ele tem uma tabela com resultado, onde ele já deu vários resultados pra gente. Aqui, número do dado, é pra gente pensar um número possível do dado, quando o dado cair. E aqui na frente, os números de 1, 2, 3, 4 ou 5. Como é que a gente vai pensar? Ele quer saber assim, para ter o resultado 8, qual número que se sair no dado e eu multiplicar por 1, 2, 3, 4 ou 5, vai dar 8. Aí, para isso, a gente precisa ter um conhecimentozinho da nossa tabuada, né? Por isso que eu coloquei, ó, ela aqui em cima. Porque fica mais fácil da gente pensar, da gente dar essa pesquisada lá na tabela, do que a gente tentar puxar só da cabeça, que às vezes a gente pode se confundir. Então, ó, ele quer o quê? Ele quer com o resultado 8. O que que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui na nossa tabela quais são as multiplicações que tem o resultado 8. Vamos lá. Então, aqui, ó, na tabuada de 1, a gente não tem nenhuma multiplicação que resulta em 8. E na de 2? Olha, temos sim, ó. Aqui, 2 vezes 4. Estão vendo? 2 vezes 4 é igual a 8. Então, o que é que vai acontecer? A gente pode pensar o seguinte, se no número do dado, se sair um 2, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 4, porque aqui na nossa tabuada tem dizendo que 2 vezes 4 é igual a 8. Viu como é fácil? É só a gente pensar aqui no resultado que ele vai nos dar e pesquisar na tabuada. Aqui ele vem de novo com o número 8, mas é para mostrar uma coisa interessante para a gente. Depois desse 2 vezes 4, a gente já saiu o nosso 8. Beleza. Vamos ver uma outra multiplicação que resulta em 8 também? Aqui no 2 só tem esse. Na tabuada de 3 nós não temos. Mas aqui na tabuada do número 4 nós temos sim, ó. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a gente vem aqui na nossa tabela, nesse segundo quadrinho do 8, e vai colocar que 4 vezes 2 é igual a 8. Para perceber uma coisa. Os dois resultados são 8, não é isso? Qual é a semelhança que vocês percebem dessa primeira multiplicação, 2 vezes 4, para essa segunda multiplicação, 4 vezes 2? Além do mesmo resultado, qual é a semelhança entre elas? São os números, né, gente? Uma coisa que vocês podem perceber nas continhas de multiplicação é o seguinte. Com relação ao x aqui, que é o que representa quantas vezes o número se repete. Com relação ao x, quando a gente tem o primeiro número e o segundo número, por mais que eles troquem de lugar, eles vão ter o mesmo resultado. Deu para entender? Ó, aqui eu tenho 2 vezes 4 é igual a 8. Se eu inverter o lugar do 2 e o lugar do 4, eu vou ter 4 vezes o 2. Mas também é igual a 8. Entenderam? Na nossa multiplicação, com relação ao xizinho do meio, que é o sinal de multiplicação, se a gente inverter os valores, se a gente inverter os números que compõem a multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. Porque aqui, ó, nessa primeira eu estou falando que eu quero 2 vezes o número 4, e nessa de baixo eu estou falando que eu quero 4 vezes o número 2. Ou então eu posso dizer que eu quero o número 4 duas vezes também. Entendeu? Aí acaba que o resultado é o mesmo. Vamos para frente. Agora ele quer saber aqui do número 16. Vamos lá na nossa tabuada ver onde é que tem uma multiplicação que tem o número 16. E aí eu já achei, ó. É aqui na do número 4. A gente tem aqui e aqui. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a probabilidade, uma chance seria que se no dado saísse o número 4, era só eu multiplicar por 4 de novo que vai cair, vai resultar no número 16. Agora o número 20, ó, veja que o número 20 também tem duas opções. Vamos olhar a primeira. Qual é o primeiro resultado aqui de número 20 que a gente acha? Na tabuada de 1 não tem, na tabuada de 2 não tem. Ó, um detalhe importante, eu não coloquei as tabuadas completas, tá, gente? Elas vão até o número 10. Só que eu coloquei só até o 6, porque é o que interessa pra gente no jogo. Porque o dado ele tem 6 lados.
Então, quando eu for multiplicar, qualquer multiplicação possível vai ser só até o 6. Não vai ter nenhuma multiplicação por 7, por 8, por 9, entendeu? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha de tabuada apenas até o 6, mas só por conta do jogo, tá bom? Porque se por acaso tivesse mais, aí a gente ia encontrar outros resultados. Mas o que interessa para o jogo são esses daqui. Então, vamos lá. Na tabuada de 3 também não tem 20, mas na tabuadinha do número 4 nós encontramos sim o 20. E a gente tem aqui, ó, 4 vezes 5, 4 vezes o número 5 é igual a 20. Então, a gente vem aqui na partezinha do número 20 e coloca. Temos o número 20 aqui de novo. O que é que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu lá em cima com o nosso resultado do número 8. A gente vai encontrar outro resultado 20 na tabuada do 5. E aí a gente pode perceber que também é como se fosse uma inversão dos números com relação ao xizinho da multiplicação. Então, a gente tem que 5 vezes 4 é igual a 20, ó. Se 4 vezes 5 é igual a 20, eu também posso dizer sim que 5 vezes 4 é igual a 20. Vamos para o próximo, número 24. Qual multiplicação a gente tem aqui na nossa tabuada que vai dar 24? Pararará, mais uma vez na tabuada do número 4, ó, 4 vezes 6. Justamente o nosso limite aqui para o jogo. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, a gente coloca lá na nossa tabela. Por fim, ele quer o número 30. Onde é que a gente vai encontrar a multiplicação do número 30? 30, 30, 30. Aqui na tabuada do 5. Também no nosso limite, 5 vezes 6. Se cair por acaso um número 6 no dado, a gente vai conseguir multiplicar por 5. Ó, preste atenção. Eu não vou colocar aqui 5 vezes 6, porque do mesmo jeito, ó, o 6 vezes 4, tá? A gente encontrou aqui na tabela como 4 vezes 6. Olha um detalhe importante que eu ia deixar passar. Então, por que eu não vou colocar 4 vezes 6? Porque aqui ele quer a ordem do número que vai cair no dado com o número que eu vou multiplicar. O número que vai cair no dado, eu falei para vocês que é até o 6, não é isso? Mas o número da nossa multiplicação, ó, que a gente vai multiplicar aqui do outro lado, é só até o 5. Então, por mais que aqui eu colocasse que no dado ia cair o 4, eu não ia poder fazer na frente uma multiplicação por 6, porque ele pede para eu escolher só entre o 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, se na minha tabuada eu encontrei que 4 vezes 6 é 24, eu vou fazer aquele pensamento que a gente tem de que os números podem se inverter e o resultado é o mesmo. Então, eu não posso dizer que o número do dado ia ser o 4, né? Como eu acabei de explicar, porque na hora de multiplicar não ia poder colocar o 6. Então, a gente inverte. Então, eu coloco que se sair o número 6 no dado, eu posso sim multiplicar por 4, que vai dar 24. Do mesmo jeito, essa última aqui do 30. Eu não poderia colocar que ia sair o número 5 para eu multiplicar por 6. Por quê? Porque o 6 não é uma opção na minha escolha. O 6 só é possível no número do dado. Então, eu coloco aqui que 6 é o número do dado. E aí, eu escolheria o número 5 para multiplicar. E a gente encontraria o resultado 30. Fechou? Vamos para a próxima página. Aqui nós temos, número 2. Em uma partida, você escolheu os carrinhos azuis e seu colega os vermelhos. Observe como está o tabuleiro. Então, aqui, ó, aqui são os carrinhos azuis, que são os meus. Aqui estão os carrinhos vermelhos, que são os do meu colega. Primeiro pontinho. Você jogou o dado e obteve 6. Olha só minha primeira informação. Saiu 6 no meu dado. Para ganhar o jogo, por qual número você deve multiplicar o 6? Represente com uma multiplicação. Então, vamos analisar aqui a posição do nosso jogo. Qual foi o objetivo do jogo que eu falei? Alinhar 3 carros da mesma cor. Se eu escolhi os meus carrinhos azuis, eu preciso ter 3 carrinhos azuis juntinhos, seja na horizontal, na vertical ou em alguma diagonal. Fechou? Então, eu consegui o número 6. Vamos olhar a posição dos meus carrinhos no nosso estacionamento? Ó, eu tenho esse aqui que tá sozinho. E eu tenho esses dois aqui, ó, que eles estão juntinhos em diagonal. Isso quer dizer o que pra mim? Que se eu colocar mais um carrinho aqui, eu ganho o jogo. Porque eu consegui formar uma linha de 3 carrinhos azuis. Não é verdade? Então aqui, ó, aqui eu tenho o 18. É o número que eu preciso ter como resultado, é o 18. Mas aí, se eu já sei que no dado eu tive o número 6, por qual número eu vou multiplicar o 6 para que ele consiga resultar em 18? O que a gente faz?
Corre para nossa tabuada. Vamos ver. Por qual desses 5 números, se eu multiplicar o 6 por algum deles, eu vou conseguir 18? 1 vezes 6. Se eu multiplicar o 6 por 1, eu vou ter 18? Não, eu vou ter só o 6. Vamos para a tabuada do 2. Se eu multiplicar aqui o 6 por 2, eu vou conseguir 18? Não, quase. Eu vou conseguir 12, mas ainda não é o que eu quero. E o 3, olha ele aqui, gente. Se eu conseguir multiplicar o 6 por 3, eu vou ter 18. Então, vamos lá para a nossa resposta. Representa aqui na multiplicação, ó, já tenho 6. Eu vou precisar multiplicar por 3, que o meu resultado vai ser 18. E aí, eu coloco o meu carrinho azul aqui no estacionamento 18 e eu ganho o jogo. Entendeu? Vamos para o segundo pontinho. Se você não ganhasse nessa rodada, vamos supor que eu tirei um número diferente que não conseguiu ser nem perto de nenhum dos meus carrinhos. Seu adversário, que é o dos carrinhos vermelhos, poderia ganhar a rodada seguinte? Se sim, que multiplicações ele poderia fazer? Então agora a gente vai olhar os carrinhos vermelhos. Será que se por acaso eu tivesse deixado passar a minha vez, o jogador do carrinho vermelho ele ia conseguir? Vamos dar uma analisada aqui? E aí ia ter várias chances, viu, gente? Ó, a ideia não é fazer uma linha de 3? Então, comparando esses dois carrinhos aqui, ó, se ele colocasse também no 18, ele ia conseguir fazer uma linha de 3. Já era uma chance de ganhar. Pegando esse carrinho aqui já do último, ó, ele também está alinhado com esse daqui, alinhado numa diagonal. Então, se ele conseguisse, para cá não pode ser que tem uma placa de não pode estacionar, então para cá não vem carrinho nenhum. Mas se eu subir a linhazinha aqui, ó, no número 2, se ele colocasse o número 2, ele conseguiria, não era? Então, era outra chance. E olhando esses daqui, também, se eu colocasse aqui no meio o carrinho no estacionamento número 3, se ele tivesse uma multiplicação com o resultado do número 3, ele também ganharia. Então, veja, ele tem aí umas 3 chances de ganhar o jogo. Então, vamos começar respondendo por partes. Ele teria a chance de ganhar? Sim, teria a chance de ganhar também. E aí, quais as multiplicações? Vamos por partes. Primeiro, a gente tem aqui essa situação aqui. Para obter o número 3, quais seriam as multiplicações possíveis para ele obter o número 3? Olha lá na tabela. Seria 1 vezes 3, ou então seria 3 vezes 1. Percebe? Essas são as únicas multiplicações que a gente consegue o número 3. Então, aqui a gente vai colocar 3 vezes 1 e 1 vezes 3. Já são duas multiplicações possíveis para uma vaga, que era essa daqui. A próxima vaga a gente pode pensar em qual? Nessa 2 aqui, não é? Para conseguir um resultado de número 2, quais seriam as multiplicações? 2 vezes 1 e 1 vezes 2, que se a gente for olhar na nossa tabuada, são as únicas multiplicações também que a gente vai conseguir o resultado 2. Por último, ele poderia também conseguir aqui o estacionamento 18. E aí, qual seria a multiplicação? Seria aquela que também funcionou para a gente, que era o 6 vezes 3, que ele ia conseguir o número 18. Então, perceba que nesse jogo ele tinha 3 chances de ganhar, ele tinha, no caso, 3 locais que ele poderia ganhar, que era onde tem o número 3, o número 2 e o número 18, porém a quantidade de multiplicações que ele poderia fazer são 1, 2, 3, 4, 5. 3 locais para ganhar, com 5 possibilidades de multiplicação para conseguir ganhar. Tá vendo? Vamos aqui para a próxima. Nessa próxima, a gente já inicia a lição 14 falando sobre multiplicação e divisão, trazendo ainda um pouquinho uma análise sobre o jogo do estacionamento. Aqui ele pede para a gente observar esse joguinho aqui, vocês podem ver melhor no livro de vocês. E aqui nesse pontinho ele fala: chegou a vez do jogador que está com os carrinhos azuis. Que número ele pode tirar no dado para ganhar? Vamos pensar, onde é que tá os azuis? Está aqui. Tá um em cima do outro. Então, para ganhar, com certeza ele vai precisar fazer uma linha na vertical, uma linha em pé. Então, para ele conseguir, ele vai ter que colocar ou aqui no 30, que vai fazer 3, ou aqui no 12, que também dá para fazer 3, não é verdade? Aí a gente vai pensar quais os números que poderiam sair no dado para ele conseguir essa multiplicação de 30 e essa multiplicação de 12. Vamos colocar aqui. Ele poderia conseguir o 4 para multiplicar por 3, por quê? Olha para cá. 4 vezes 3 é igual a 12. Do mesmo jeito, não precisa escrever.
Mas do mesmo jeito que se 4 vezes 3 é igual a 12, olha aqui na tabuadinha do 3. 3 vezes 4 é 12 também. Então, no dado, tanto o 4 quanto o 3, ele poderia tirar. Ou, ele também poderia, para essa vaga de cima do 30, ele poderia tirar aqui, ó, o 6. Porque se ele pegasse esse 6 para multiplicar por 5, ele ia conseguir o 30. Não é verdade? Então, essas são as possibilidades. Os números que ele poderia ganhar, que saíssem no dado para ele ganhar, seria o 4, ou o 3, ou o número 6, tá bom? Mas aí vocês podem colocar, como a tia colocou aqui a resposta. 4 para multiplicar por 3, ou então o 6 para multiplicar por 5. Fechou? Vamos aqui para o compreenda. Quais são os números das vagas que ele precisa marcar para ganhar? A tia acabou de responder, ó, que quando a gente analisa, é a 30 ou então a 12. Então, quais são as vagas, os números das vagas? Os números 30 ou 12. Responda a letra A. O jogador tira 4 no dado e ele pensou em algumas possibilidades. Leia com atenção as frases abaixo e assinale a correta. Isso aqui ainda é com relação ao jogador dos carrinhos azuis, tá? Primeiro quadrinho. Se ele multiplicar 4 por 3, ele conseguirá colocar o carro em uma vaga na mesma linha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Ó, foi até uma das nossas respostas. 4 para multiplicar por 3, que ele vai conseguir o número 12. Então, marca um xizinho, porque essa afirmação ela está correta. Quadrinho 2, vamos ver se está certo. Se ele multiplicar 4 por 2, ele conseguirá colocar o carro em uma vaga na mesma linha. Será? Quanto é 4 por 2? Olha aqui na nossa tabela. Na tabuada, 4 por 2 é 8. E ele ia conseguir colocar? Não, tem 8? Tem, só que não é na linha que a gente quer. Então, não ia adiantar nada, ele não ia conseguir ganhar. Então, não marca nada. Terceiro e último quadrinho. Se ele multiplicar o 4 por 1, ele vence o jogo. Não, né, gente? Olha aqui, 4 vezes 1 é quanto? É 4. O 4 uma vez só é ele mesmo. Então, tem um monte de 4 aqui. Porém, nenhum deles é na nossa fila que a gente queria. Então, também não marca. A única verdadeira é o primeiro quadrinho, que ele fala que se ele multiplicar 4 por 3, ele vai conseguir colocar em uma vaga, que seria a vaga 12. Letra B, complete. Para ganhar, ele pode tirar o número, fazendo referência aqui com essas questões anteriores. Todas elas falam que se ele tirar qual número no dado ele consegue ganhar? É o número 4. Então, a gente põe aqui que para ganhar, ele pode tirar o número 4 nessa rodada. Vamos para a próxima página. Atividade 2. Vamos mudar um pouco agora do nosso jogo do estacionamento. A Adriana comprou 3 caixas de bombons. Em cada caixa há 4 bombons. Então, quantos bombons ao todo ela comprou? A tia já pôs aqui, ó, que são 12 bombons. Como é que a gente sabe? Contando todos os bombons que tem nas 3 caixas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho 4 aqui, com 4 aqui e 4 aqui, quando a gente soma isso tudo, a gente vai ter 12 bombons. Então, compreenda a letra A. Quantas caixas de bombom a Adriana comprou? A Adriana comprou 1, 2, 3 caixas de bombom. Ela comprou 3 caixas de bombons. Letra B. Quantos bombons há em cada caixa? Olhando só para essa caixinha aqui. Quantos bombons tem? 1, 2, 3, 4. Em cada caixa tem 4 bombons. Agora responda, letra A. A quantidade total de bombons pode ser obtida por uma adição. Complete. Como é que a gente pode fazer? Lembra que eu falei? Para a gente descobrir aqui a quantidade total de bombons, o que a gente fez? A gente contou tudo junto, não foi? Então, é como se a gente estivesse somando a quantidade de bombons que tem aqui, com a quantidade de bombons que tem aqui, com a quantidade de bombons que tem aqui. Quantos tem aqui? 4. Então, eu peguei esses 4, somei com mais quantos que tem aqui? 4, mais 4 aqui. E, por último, somei com mais quanto? Com mais 4. Então, a gente fez o quê? 4 bombons, mais 4 bombons, mais 4 bombons. Olhando aqui como é que a gente faz? Faz 4 mais 4.
mais 4 é igual a 12. Agora a letra B. Pode também ser obtida através de uma multiplicação. Complete. Como é que a gente vai transformar essa soma toda aqui na multiplicação? Uma multiplicação nada mais é do que a gente tentar fazer de uma forma resumida, explicar quantas vezes o número se repete. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o número 4, é a multiplicação do número 4. Percebe? Multiplicação é quantas vezes ele se repete. Aqui o 4 está se multiplicando por quantas vezes? Ele aparece por quantas vezes? Uma, duas, três. Então, eu posso dizer que 3 vezes o número 4 é igual a 12. Por quê? Porque o 4 está aparecendo 3 vezes. Então, o 4, se eu tiver 3 vezes o número 4, o resultado é igual a 12, porque aí vai ser 4 mais 4 mais 4. Entendeu? O sentido da multiplicação é esse, é bem simples. Agora a letra C. Agora responda quantos bombons a Adriana comprou. A gente já tem a resposta lá em cima, ó. Quantos bombons ao todo ela comprou? Então, como é que a gente vai responder aqui? A gente responde que ela comprou 12 bombons. Então, crianças, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendessem um pouquinho, tanto dos jogos, quanto agora o sentido dessa multiplicação dos bombons, tá? Mas qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, por favor, podem falar no grupo. Não fiquem com dúvidas, certo? Surgiu qualquer tipo de dúvida, por menor que seja que vocês achem, joga lá no grupo que a tia tá olhando para responder, tá certo? Então, por hoje é só. Um cheiro para vocês e até a próxima.